Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Este fim de semana, chegamos na estação do solstício de inverno. O eixo inclinado da Terra faz sua metade norte pender na sombra. Nós passamos cada vez menos horas ao Sol e cada vez mais horas na sombra da Terra. Em torno de 45 a 50 graus norte, onde a maioria das pessoas mora, são 16 horas de obscuridade contra 8 horas de sol. A noite dura o dobro do dia. Mais a norte, a 60 graus, em São Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Anchorage, são 18 horas de noite contra 6 horas de dia. 3/4 de noite para 1/4 de dia. E a 67 graus ao norte do Equador, 24 horas de noite. No dia do solstício, o sol não vai nascer, é o círculo polar. Nesses dias de fim de dezembro, os passageiros com destino a Los Angeles vão ter 2 pôr de sol e 2 nascer de sol. Em cima da Groenlândia, eles vão entrar na sombra da Terra, vão atravessá-la e mais tarde o avião vai sair da sombra. Os passageiros veem o sol se pôr não à noite, mas sim ao meio-dia. E algumas horas mais tarde, saindo da sombra da Terra, eles vão ver um nascer do sol em plena tarde. Hoje, para ver os efeitos do solstício, não é mais necessário ir explorar o Polo Norte. Durante todo o ano, os raios de sol passam apenas de raspão nas regiões polares do norte e do sul. Quanto maiores as calotas polares brancas, mais a Terra envia os raios do sol no espaço em vez de absorvê-los. No século X, o Sol devia brilhar um pouco mais, o que provocou um aquecimento espantosamente rápido. Quando as calotas polares derretem, elas se retraem, as superfícies da Terra diminuem, a Terra reflete menos os raios, absorvendo-os mais, fica mais aquecida, faz a banquisa derreter até permitir que os vikings colonizem a Groenlândia. No século XVI fazia mais frio. O gelo aumenta, as calotas polares brancas aumentam, a Terra reflete os raios, absorvendo-os menos, fica menos aquecida, as banquisas aumentam até impedir o acesso à Groenlândia. A colonização terminou. Atualmente teme-se um novo aquecimento que faria derreter as geleiras polares. Veja o que restaria da Europa. Hamburgo, Amsterdã, Veneza, Londres e até Nova York seriam inundadas. Mas isso não acontecerá amanhã. O sol é nosso aquecimento. Todos os dias, quando o sol aparece, o aquecimento acontece. É à tarde que faz mais calor. À noite, sem sol, o aquecimento para. É ao amanhecer que faz mais frio. É o ciclo diário quente-frio. O ciclo anual quente-frio é conhecido por todos. No verão, quando o sol está alto no céu, faz calor. Quando ele está baixo, como nessa semana de solstício, começa a fazer frio. São 2 as razões. Quando o sol atravessa o céu em sua trajetória mais curta, o aquecimento dura menos. Mas também o aquecimento é menos forte. Os raios do sol são divididos sobre uma superfície maior. Eles aquecem menos. A atmosfera vai se resfriar. Às vezes, a água vai aparecer como neve ou como gelo. Existem ciclos mais longos, como o ciclo de 26 mil anos, durante o qual o eixo da Terra descreve um círculo. O ângulo dos raios do sol se modifica durante milênios. O clima muda lentamente, porém constantemente. Todas essas alternâncias do calor e do frio dependem da posição da Terra em relação ao Sol. Mas o Sol é constante? Ele brilha há mais de 4 bilhões de anos. Suas reservas de hidrogênio e de hélio estão asseguradas para 4 ou 5 bilhões de anos ainda. Por esse lado, tudo vai bem. Entretanto, um aquecimento sem falha não nos é garantido.
o brilho do Sol é variável. As manchas solares aparecem sobressaltadas nele. Essas manchas, descobertas por Galileu no começo do século XVII, aumentam e diminuem num ciclo de 11 anos. Na segunda metade do século XVII, as manchas solares desapareceram quase por completo. Curiosamente, esse período coincidia com uma baixa temperatura, invernos muito rigorosos e verões muito frios que não deixavam o trigo sazonar. Resultado, fome, guerras, começo da imigração para a América. A partir daí, as manchas solares a cada 11 anos não pararam de aumentar. Este ano há menos delas, mas vão crescendo até no máximo 2001. A temperatura também sobe, mas as manchas solares não nos dizem tudo a respeito do Sol. Nós só as conhecemos há 400 anos, e 400 anos na vida do Sol é como um segundo na vida de um homem, o que significa que não sabemos muito a respeito dele. O solstício não é uma estação para a Terra, é uma estação para o Sol, que de um dia a outro, ao meio-dia, permaneceu mais baixo no céu e que para de descer. Aliás, é isso que a palavra solstício quer dizer. Sol, de sol, stício, de estação. Você pode seguir na sua casa os raios do sol que, desde o verão, penetram cada vez mais na casa. Hoje eles atingiram seu ponto máximo, pois a metade norte da Terra está voltada ao máximo contra o Sol. A Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. No equinócio, 3 meses atrás, o Sol, ao meio-dia, estava à vertical do Equador. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha dos lugares onde o Sol fica à vertical desce para o hemisfério sul. Este fim de semana, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do 23º paralelo, à vertical da Austrália, de Madagascar e do Rio de Janeiro. Esse 23º paralelo se chama Trópico de Capricórnio, pois o Sol, nesse ângulo, se encontra na frente da constelação de Capricórnio. A partir do próximo programa, a metade norte da Terra vai ficar na direção do Sol novamente. A trajetória aparente do Sol se prolongará e os dias, pouco a pouco, se prolongarão rumo à primavera. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita.